O holder, ele é o oposto do trader, porque trader é a coisa que está na moda, né? Trader, todo mundo ouve falar, mas o holder é uma coisa que fica mais escondida. Eu vou começar explicando pelo oposto. O trader é aquele cara que ele trabalha com a variação de preços, com a compra e venda, seja no mesmo dia ou seja em curtos períodos. Então, a lucratividade dele, presumida, né, ela é feita através de compra e venda de ativos. Ele não se torna sócio daqueles ativos, ele apenas compra e vende e trabalha através do lucro que essa compra e venda gera para ele. Então isso é o trader, e isso a gente não faz no Viva no Comando porque não tem nada a ver com independência financeira, certo? Isso não contribui para a nossa independência financeira, segundo os critérios que a gente tem aqui. Isso, trader. Holder é o oposto. Holder é aquela pessoa que compra e guarda para poder continuar aí com esse ativo e esse ativo proporcionar a ele uma renda para que ele se torne independente financeiramente, já a partir do primeiro ativo que ele compra e também aí no futuro, quando aquele montante ali de ativos que ele tem vai ser suficiente para cobrir os custos de vida dele e continuar crescendo esse patrimônio. Então o holder ele se importa com a sociedade das empresas, ele não estuda gráficos, o trader ele estuda gráficos para ver quando a cotação está subindo, está descendo, ele acompanha notícias para tentar acertar o que vai acontecer no futuro, que é uma coisa praticamente impossível de se acontecer. O holder ele estuda fundamentos, ou seja, ele estuda o que já aconteceu, certo? Não são previsões. Então ele estuda se a dívida está equilibrada daquela empresa, se aquela empresa tem uma boa governança, se ela está com lucros consistentes por um longo período de tempo, certo? Então são análises em que você não precisa ficar na tela do computador todos os dias, né? São coisas bem mais simples de se fazer. Então o holder é aquele que se torna sócio das empresas, sócio dos ativos. E o trader, eu sei que não foi a pergunta dele, talvez ele já saiba, mas para fazer essa comparação e ficar mais fácil de entender, o trader é aquele que trabalha com a compra e venda de ativos e lucra com esse intervalo. Então ele tenta comprar mais barato e vender mais caro e lucra com isso. Ah, Rafael, por que você está dizendo que isso não é bom para a independência financeira? Porque o giro de patrimônio, ou seja, o comprar e vender a todo instante, ele detona o seu patrimônio no longo prazo. E se você está querendo independência financeira, que é o foco aqui do Viva no Comando, né? Não estou falando que você não tem que fazer trade, estou falando que se você quer independência financeira, que você está acompanhando aqui no Viva no Comando, que a gente só fala disso, se você quer isso, você tem que trabalhar da parte de holder, você tem que ser um holder, ou seja, o holder ele deriva, para quem talvez tenha conhecimento aí, do buy and hold, estilo de investimento buy and hold, que é comprar e guardar. Não é o trader, né, que é você fazer essa variação comprar, vender, comprar, vender. Comprar e guardar no sentido de ter aquele ativo valorizado no longo prazo e receber ali os proventos, né, que seriam dividendos, os aluguéis, no caso dos fundos imobiliários. Então é dessa forma que a gente trabalha aqui e que você que quer independência financeira precisa trabalhar. Você nunca vai atingir a sua independência financeira, ou seja, viver dos proventos dos seus ativos, fazendo trader, porque esses ativos eles não são seus, né? Você está comprando e vai vender mais à frente, então não dá tempo de você receber proventos. Você vai ter sempre aí uma renda ativa e nunca uma renda passiva. O trader ele é encarado pela maioria das pessoas que fazem de forma correta como uma renda extra, certo? Agora, o holder, isso não é uma renda extra. O holder é construção de patrimônio, certo? Você está construindo um patrimônio que vai te proporcionar renda, e uma renda passiva, ou seja, você não vai precisar trabalhar para receber ela. No trader é uma renda ativa. Você precisa comprar e vender e acertar aquele ponto para poder ter uma lucratividade. E eu já te adianto que 90% das vezes os traders ficam no prejuízo, porque tentar acertar o futuro é uma coisa praticamente impossível de se acontecer, certo? Porque as cotações, como eu sempre falo aqui, os preços, né, a gente tem que sempre olhar para os valores da empresa, ou seja, se é uma empresa boa, e não pelos preços dela, porque os preços eles variam de acordo com o alinhamento dos astros, por exemplo, são coisas que não fazem nenhum sentido para que eles de fato variam, então não tem como você controlar esse tipo de coisa. Por isso que a maioria das pessoas trabalham dessa forma, elas acabam saindo no prejuízo, certo? Então espero que tenha ficado
bem claro aí, através dessa comparação, do que de fato a gente chama holder, certo?